É isso aí, minha gente, mais um Brothers Podcast diretamente da cidade de Bauru para o mundo, Elton. É isso aí, mais um graças ao Pai. Graças a ele sempre. Sempre. É Você ele. Tá bom, friozinho de Bauru? É, com certeza, né? Tem que estar. Agasalho e vai. É frio de manhã, calor à tarde, depois chove. Em tudo dá graças. É isso aí. Vambora, vamos trabalhar. Bom Como é que você demais. tá, meu irmão? Bem, graças a Deus. Mais um dia corrido, mais um dia de muito trabalho. Mas é isso aí, é a nossa vida. É a nossa vida e a gente gosta, né? Com certeza, Não, trabalhar é bom. Trabalhar é bom Significa demais. o homem. É isso. De vez em quando tem que descansar. Pra continuar trabalhando. É bom também. Bom também. Ó, gente, hoje a gente tem um conteúdo muito bacana aqui, uma história muito inspiradora. Mas antes de abrirmos para nossa convidada, nós precisamos falar dos nossos parceiros. É isso aí. Já agradecer esse pessoal que faz parte desse projeto, que coopera para que tudo isso aqui aconteça. Muito obrigado. Muito obrigado. E se você quiser fazer parte desse projeto, chama a gente lá no Instagram do Brothers Podcast e vamos fechar essa parceria aí e crescer juntos. Com certeza. Vamos falar aqui da Sanches Assessoria Contábil Empresarial. Fala dele. Para você que é empresário ou conhece alguém que é empresário e quer pagar menos impostos, a Sanches Assessoria Contábil Empresarial pode te ajudar. Eles são especialistas em consultoria e planejamento tributário, com atendimento flexível, via WhatsApp, online, presencial, tudo para facilitar para você. A Sanches Assessoria Contábil Empresarial não é só burocracia. É o quê? É consultoria, assessoria e muito mais. Quem mais, Elton? A 014 Kitnet. É a melhor de Bauru. Região São Paulo. do Brasil. Do planeta. É ela, é isso Fala. aí. Kitnet mobiliada, Wi-Fi grátis, um cantinho aconchegante. Para você que trabalha o dia todo, quer chegar em casa, comer o seu papá, assistir sua Netflix, tranquilão, esse é o lugar para você. A 014 Kitnet, que tem aquele famoso slogan, né? Fala com amor. Bagunçou? É rua. Lá na 014 Kitnet é paz e tranquilidade para você. E quem mais? Alcateia Fight. Fala do nosso amigo. Do nosso parceiro Fera Braba, lutador de MMA, Luidão. É isso aí. Para você que está procurando uma academia para toda a sua família, esse é o lugar. Alcateia Fight. Ótimos instrutores, um ótimo espaço, ótimos treinos, um lugar muito legal com pessoas especiais que vão receber você da melhor forma lá. Eu tenho certeza que se você for lá conhecer, você vai ficar encantado, porque você vai ser muito bem recebido, e fora o treinão que você vai dar, com ótimos instrutores. A nossa sobrinha é instrutora lá na Alcateia Fight. Emily, um beijo, ela que dá as aulas ali às 6 horas da manhã, toda terça e quinta-feira. Então, se você quiser treinar Muay Thai, Jiu-Jitsu para criançada, para mulherada separado, Alcateia Fight. E vai lá no Instagram também conhecer, @Alcateia Fight, tem muito conteúdo legal lá para vocês. Top, tem mais? VR Lavacar. Ih, o Vini tá gripado, hein? Tá gripado? É. Muita água nesse frio, né? Muita água nesse frio. Tá trabalhando bastante. Graças a Deus. Aí, ó, bora riba que eu preciso levar a nave negra lá. É isso aí, Vini. Melhoras para você cuidar dos nossos carros. É verdade. VR Lavacar, que fica ali na Bernardino de Campos, 1793. Bernardino de Campos, 1793. Lá você encontra o serviço de lavagem simples, lavagem completa, lavagem detalhada, lavagem do motor, higienização, polimento, cristalização e muito mais. VR Lavacar. E lá no Instagram também, @VR Lavacar, tem todos os trabalhos lá que eles postam lá para vocês conhecerem um pouco. E você pode também agendar o seu horário para o pessoal buscar o seu veículo, fazer o trabalho e depois retornar com o seu veículo onde você estiver. É uma facilidade muito legal, porque a gente tem um dia corrido, não tem tempo para levar lá, ficar 1 hora, 2 horas aguardando a lavagem ou todos os trabalhos que eles forem fazer lá. Então você pode agendar o seu horário, o pessoal vai lá buscar o seu veículo onde você estiver, faz todo o trabalho que tiver que fazer, depois retorna com o seu veículo e você vai para casa com o seu veículo cheirosinho, limpinho, mais uma vez. Vai ser mais uma vez, porque eu tenho certeza que você vai voltar na VR Lavacar. Top, tem mais? Para a próxima parte, né? Vamos deixar Tem para a bastante, próxima. mas não é só uma Graças hora a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E hoje estamos recebendo aqui com muito carinho a Débora Caparros. Muito obrigado por sua presença. Ah, imagina, eu que agradeço. Falei certo seu nome? Falou certo. O Caparrosa é complicado, né? Mas é chique, hein? É chique, é chique. Obrigado pela participação, obrigado por aceitar o convite. A gente vai ter um bate-papo, eu tenho certeza que vai ser inspirador para muitas pessoas. Ai, que bom, eu que agradeço, fico feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Ó, eu quero saber um pouquinho
do seu pessoal, da sua infância, da sua família. Fique à vontade, conte pra gente. Quem é a Débora? Quem é a Débora? A Débora é uma jalesense. Eu nasci em Jales, né? Bem do interior de São Paulo mesmo. E lá nós éramos uma família muito tradicional. Caparrós vem de lá, né? Minha família é uma família muito tradicional de Jales. Então, minha infância foi toda lá. Então, né, uma cidade pequena, uma cidade onde crianças brincaram muito na rua, né? E aos 10 anos meus pais se separaram e nós viemos para Bauru para reiniciar uma nova história, né? E meu pai veio a falecer com essa idade, mais ou menos eu tinha uns 11, 12 anos. E quando eu vim para Bauru com 11 anos, eu estava brincando na quadra do Luso. E meu irmão veio para cá, minha mãe veio para cá, para Bauru, porque tinha um time de basquete masculino na época no Luso, que era muito forte. Eu tenho um tio até hoje, né, que foi o que nos acolheu, o seu Daniel Alonso, que era dono da Desbalto. Ele nos acolheu minha mãe e trouxe a gente para cá, né, emprestou uma casa no início para a gente morar até se estabelecer, tudo, porque minha mãe veio sozinha, né, com 2 crianças. E nós escolhemos Bauru porque meu irmão passou numa peneira de basquete na época. Então, nós viemos para Bauru por causa dele mesmo, né? E aí, um dia, a gente brincando na quadra lá, ele estava treinando e nós estávamos brincando e uma olheira me viu e falou, nossa, que menina alta, né? Porque eu, com 12 anos, já era desse tamanho. Então, era muito alta, era fora do padrão, né? E ela falou, nossa, essa menina precisa jogar basquete. E ela começou a investir em mim. Começou a brincar, começou a ensinar. E um dia ela chegou para minha mãe e falou, eu quero que essa menina vire uma jogadora. E era um sonho da minha mãe. Minha mãe tinha um sonho de ser jogadora. Então, minha mãe investiu também, né? E essa, que é a Simone Biguete, que é bem conhecida em Bauru, né? Ela que teve esse olhar comigo. E ela começou a me ensinar. Assim, na rua, eu lembro que era perto da casa dela, tinha uma cesta lá e ela me ensinava a fazer bandeja, me ensinou a arremessar e foi indo. E aí o BCN em Piracicaba me chamou para estar jogando lá, né? Legal. E o BCN era um time muito bom na época, no profissional, no adulto, era a Paula que jogava, né? Então era um time muito bom e eles estavam montando a categoria de base. E eu e a filha da Simone acabou indo para lá. Então, eu saí de casa, eu tinha 12 para 13 anos de idade. Isso já para se alojar junto com o clube? Eu era uma menina, né? Para alojar, para morar fora e morar numa república, e né? Ela ficou com vocês lá ou não? Ficou sozinha? Aí eu lembro que ela mandou um anjo para nós, né? Ela tinha uma irmã mais nova, a Daniela. A Daniela tinha, na época, uns 25 anos. E ela foi cuidar da gente, né? Então, a Simone é muito cuidadosa, ela acabou alugando um apartamento, porque a filha dela estava com a gente também, né? A Ellen. E ela alugou um apartamento para nós ficamos em 4 meninas dentro de um apartamento. Com a Dani, que era mais velha, tinha 25 anos, né? E foi onde tudo iniciou no basquete. E na vida também, né? Porque ali eu aprendi demais. E eu comecei a me destacar, comecei, sabe, a jogar muito bem e as coisas foram, né, acontecendo na minha vida profissional. E logo depois eu fui chamada para jogar em outro time, um outro time acabou me chamando em Ourinhos. E aí já era, né, profissional, eu era base ainda, eu tinha uns 15 anos, mas eu já jogava profissional, já subia, já era banco do profissional, né, e as coisas começaram a desenvolver. Tudo de bom, mas tudo de ruim começou a acontecer também, porque a vida foi aberta, né? E eu sempre fui uma menina criada na igreja, mas ali nessa idade eu deixei Deus de lado e eu falei, agora, né, eu vou curtir minha vida. Então foi um período assim que veio muitas coisas boas, mas também veio o mundo junto. E né? tudo muito cedo, né? Tudo muito cedo, muito precoce, muito, né, sem saber o que era realmente a vida, né? E foi aí que eu acabei me afastando muito de Deus e comecei a viver as coisas que eu achava que era certo. E iniciei minha carreira mesmo, virei jogadora de basquete mesmo, né? E aos 18 anos eu fui embora para os Estados Unidos. Veio um olheiro, me viu, né? E tudo aconteceu muito rápido, né? Eu tinha 17 para 18 anos, eu já era maior, porque eu já dirigia.
E aí eu fui jogar nos Estados Unidos, sem falar uma palavra em inglês. E assim, foi uma loucura mesmo, né? Mas chegando lá, eu fui me adaptando, foi tudo muito difícil, né? E não tinha brasileiros lá? Nós éramos em 4 brasileiras. Mas assim, é tudo muito difícil, porque como você vai entender seu técnico? Pois é. Como você vai entender jogada? Como você vai se comunicar? Que tem que se comunicar muito, muito, né? E assim, foi tudo muito difícil, mas mais um desafio que eu consegui aí passar. E eu fiquei nos Estados Unidos por 3 anos e meio jogando lá, né? Fiz high school. Então, assim, foi uma experiência incrível. Foi algo assim, eu já sabia morar fora, eu já estava muito independente nessa época, né? Desde os meus 13 anos eu já tenho, querendo ou não, o meu dinheiro, né? Então, eu já sabia administrar tudo isso. E depois de 3 anos e meio, eu me machuquei muito nos Estados Unidos, porque lá o esporte é muito diferente lá. Lá as pessoas são apaixonadas por basquete mesmo, sabe? Então, lá a cobrança é outro nível, é outra forma de treino. Então, eu me machucava demais lá. Por conta da intensidade do treino? Por causa da intensidade. E é como se fosse o futebol aqui? É a menina dos olhos, né? Então, assim, as escolas investem muito. Então, a gente era muito cuidada lá. É totalmente diferente do Brasil, né? O Brasil, assim, pode ser que no futebol seja muito melhor, mas no basquete a pessoa tinha que pagar para jogar, né? Minha mãe sempre bancou para eu conseguir chegar até ali. Sim. Mas nos Estados Unidos, não. Era totalmente diferente, né? A gente tinha um período que podia trabalhar. Então, nós tínhamos, assim, por exemplo, 3 horas por dia que a gente podia trabalhar para poder ter sua renda, comprar o seu shampoo, as suas coisas, né? E Estados Unidos a galera fica louca, né? Quer tudo. Tudo. Mas, assim, o college sempre ofereceu tudo. Sempre ofereceu tênis, uniforme, né? Então, isso eu nunca precisei me preocupar. Era mais as coisinhas, assim, né? Superficiais, que para a mulher é muito importante. Então, eu trabalhei lá. E eu iniciei trabalhando lá, lavando banheiro. E foi algo que me moldou demais o meu caráter, porque, né, eu era muito, vamos dizer, famosinha no basquete e ao chegar lá eu tive que lavar banheiro para conseguir, né, me sustentar e conseguir fazer aquilo que eu queria. E depois eu fui subindo de nível, né, eu comecei a falar inglês e comecei a entender melhor, aí depois eu já fui para a cantina, aí depois eu já fui para o caixa, aí já foi subindo um pouco, né, mas eu iniciei lá trabalhando, lavando banheiro mesmo para poder conseguir, né, conquistar o que precisava ali. E como eu me machucava demais, chegou um momento que eu quis voltar para Bauru, né, para o Brasil. E foi uma decisão muito difícil, mas eu resolvi voltar. Ninguém entendeu, ninguém muito se conformou, porque quando a gente fala dos Estados Unidos, as pessoas acham que, uau, ali é o melhor lugar. Mas o melhor lugar é onde a sua família está e onde você está bem. Né? E aí eu voltei, acabei tomando essa decisão, eu voltei pro Brasil, e quando eu voltei, eu precisava ser uma pessoa comum, porque até então eu era uma jogadora de basquete. Você voltou para não jogar mais? Eu voltei desistindo do basquete. Por conta das lesões? Por causa das lesões, e é um mundo difícil, gente. Eu não posso dizer para vocês que é fácil ser atleta, não é. Né? É um mundo bem complicado, é um mundo muito diferente daquilo que os nossos olhos naturais vê. O esporte, ele traz coisas ruins, sim. Traz coisas muito boas, mas também com o pacote vem coisas ruins. Então, eu cansei um pouco daquilo, né? E eu resolvi ser uma pessoa comum. Eu brincava que eu falava assim, meu sonho é trabalhar das 8 às 6. Ai, gente, que sonho, Deus, né? Quero chegar ao Fala ponto de sério. ter um sonho com ele. Oh, meu Deus. Ser só um sonho. E aí, quando eu voltei pra cá, assim, eu tinha que me virar, né? Porque eu já tinha 20, 21 anos. Então, eu não podia mais depender de ninguém. Eu já não dependia há muito tempo, né? Mas eu precisava me virar. E quando eu voltei, surge o meu tio novamente. Esse meu tio que nos acolheu em Bauru, que é o tio Daniel, ele abriu as portas para que eu trabalhasse na empresa dele, né? E aí eu fui chamada para trabalhar lá na Desbaldo. Então, minha vida iniciou ali como uma profissional mesmo, né? E na Desbaldo eu fui contratada para vender seguros, certo, né? E só que eu nunca vendi um seguro. Não fui boa nisso. Eu me apaixonei por carro. E eu olhava os carros e eu falava, gente, eu não quero vender seguro, eu quero vender carro.
E eu não sabia nada, gente. Eu não sabia diferenciar as marcas. O que era Ford, o que era Chevrolet, o que era Volks, né? E meu irmão, ele trabalhava na Desbalto. Trabalhou na Desbalto um tempo e ele estava numa outra concessionária, que era Ford também na época, em Londrina, que era parceiro da Desbalto, né? Chamava na época Tropical. E ele estava lá em Londrina. E ele ligava para mim, ele falava, Débora, olha, a diferença da EcoSport, ela é assim, uma você olha XL, XD, eu falava, cara, mas é tudo igual, sabe? Sabe aquela pessoa que não entende nada de carro, que não consegue ver a diferença, né? E quando eu comecei foi assim, eu lembro que eu falava muita baboseira no início, né? Nossa, mas demais. Eu lembro assim, o primeiro cliente que eu atendi, ele falou, qual é a capacidade do porta-mala? Eu falei, meu Deus, capacidade? Eu falei, o suficiente para o senhor levar as suas coisas, né? E meu irmão sempre falava isso para mim, fale tudo com certeza. Não deixe dúvida no que você está falando. É o que o senhor precisa. Pode ser a maior besteira do mundo, mas fale com certeza, né? E eu segui o que ele falou. E aí eu comecei a vender carro e eu comecei a me apaixonar por isso. Me apaixonei pelos clientes, sabe? E sempre muito assim... Eu nunca fui uma pessoa que eu olhava e falava, não, eu só quero vender, eu só quero saber do dinheiro. Não. Eu sempre quis realizar, entender aquilo que o cliente queria, né? Então, eu entrei nesse mercado. Eu comecei a me apaixonar como vendedora e eu comecei a estudar essa área de vendas, né? E eu comecei a estudar sobre pessoas mesmo, né? Nesse final, eu já estava me formando em marketing e estava iniciando uma pós-graduação em gestão de pessoas. Então, eu vi que o meu forte era amar pessoas. Então, aí eu comecei a me desenvolver como vendedora. Foi esse o né? seu começo na área de vendas de carro? Foi esse o meu começo. Então, eu fechei a portinha do basquete, né? Que foi um tempo maravilhoso, foi um tempo que eu aprendi muitas coisas, um tempo que eu fui forjada por Deus em caráter, né? Em dificuldades, em problemas, em desafios. E eu sempre falo isso para Deus, Deus, me dê, assim, que eu tenha uma característica de desenvolver problemas, né? De realmente conseguir solucionar os problemas, porque eles sempre vão vir. Uhum. Então, foi uma época que eu fui muito forjada mesmo, muito, né? Meu caráter foi forjado ali para a gente iniciar uma nova fase. E aí, a vendas chegou na minha vida também, através dessa contratação que era aparente, né? Eu acho que ele falou assim, vou contratar essa menina, porque, né, tá perdida aí, vamos dar uma oportunidade. Mas eu sempre falo que uma oportunidade pode mudar a tua vida, sim, pode mudar a tua história, né? Então, o Daniel, ele confiou em mim, ele me deu uma oportunidade, mas eu abracei essa oportunidade. Eu não deixei a desejar, não. Mas você chegou nele, no seu tio, e falou, tio, eu quero vender carro? Ou ele entendeu isso? Ela falou, não, ela leva a gente para venda. Como meu irmão tinha saído de lá, e meu irmão era um bom vendedor, né? Ele tinha saído, ele tinha ido para outro lugar. Meu irmão era um bom vendedor, mas ele era um menino muito difícil. Então, ele batia de frente com a galera lá. Então, ele acabou saindo e ele foi para Tropical. E eu tinha chegado no Brasil. E eu estava trabalhando numa imobiliária, né? Assim que eu cheguei, eu arrumei um emprego, com currículo mesmo, não conhecia ninguém. E estava na imobiliária. E aí, eu lembro que o filho do outro sócio do Daniel, que é o Gustavo Molina, ele me ligou. E ele conversou comigo, ele falou, Débora, nós estamos precisando, eu sei que você voltou do Brasil. Então, assim, eu já tinha familiaridade com eles já me conheciam desde, não vou falar pequena porque eu nunca fui, né? Mas desde a infância, porque eles são parentes, então eles também vieram de Jales, então tinha essa familiaridade aí com a minha família, né? E aí ele acabou me chamando, né? Assim, não tinha talento para mostrar ainda. Eu era uma jogadora de basquete, nunca tinha trabalhava em promoções, em eventos na cidade, né? Era bem famosinha nessa área aí, eu ficava em mercado às vezes. Então, mas lá do comercial mesmo, a gente foi conhecer a partir da Desbalto mesmo, das vendas, que eles me chamaram. É que no pouco que você contou da sua trajetória, sempre tem uma pessoa te impulsionando, né? Sempre. A importância de alguém, né, abraçar a causa de uma pessoa e impulsionar, né? É muito legal. E confiar. Exatamente. Né? Porque às vezes é exatamente isso. Às vezes os nossos olhos naturais não vê em tudo aquilo que a pessoa é capaz de fazer, né? E a gente só vai saber dando essas oportunidades. É isso mesmo. E você chegou a fazer alguma venda dos seguros? Nenhuma. Sou super frustrada com seguro até hoje. Não era só a venda, nenhuma. Mas assim, logo que eles viram que eu estava, né? Eu já atendia os clientes, eu mostrava os carros, aí acho que ele já identificou, né? Ele falou, não, vamos colocar lá em casa. Então, rápido eu fui para venda de carro.
E o meu primeiro carro que eu vendi era para eu vender zero. Eu fui, né? Ele falou, você vai mexer só com 0 quilômetro. Mas o primeiro carro que eu vendi foi o seminovo. Então, assim, tudo muito, né? Eu falo inverso. E aí eu me apaixonei muito por seminovo, né? Sempre cuidei de zero, sempre vendi. Aí ele abriu, deixou vender os 2, né? Deixou mais à vontade ali. E aí começou o desenvolvimento. Com 2 anos que eu estava vendendo o carro mesmo, ele me chamou para cuidar, para gerenciar uma área, que era a área de frotas, né? Área de frotista, tudo que era vinculado a CNPJ, venda direta, taxista. Na época a gente tinha muitos parceiros, né? E toda essa venda aí que é feita, que a gente chama de venda direta, que é um pedido feito direto na fábrica. Então, o carro não está no showroom, a gente pede na fábrica, direto no nome do cliente, né? E era uma área que estava muito defasada na época, não tinha ninguém cuidando, e aí o Gustavo Molina me chamou para estar fazendo essa parte, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa área só. Então, eu não atendia mais showroom. Eu só atendia. Então, eu pegava a pastinha na época. Gente, eu sou da época que eu passava a ficha no fax. Olha aí. Sabe quando você mandava a ficha para o operador no fax? Olha isso, gente. É feio, mas eu sou dessa época. E aí, a gente começou a fazer um trabalho. Era eu mais uma menina. Visitar todas as empresas de Bauru e região, começamos a fazer um trabalho e foi um trabalho maravilhoso, porque estava morto esse departamento e nós conseguimos reerguer. Então, a gente vendia muita courrier na época, atendemos muito, né, muitas empresas e foi um boom assim, para a minha área profissional, porque eu comecei a entender que eu não só vendia bem, mas eu tinha esse tato com gestão de pessoas. Né? E aí nós começamos a desenvolver bem. Em 2 anos, não menos, acho que 1 ano e pouquinho, o gerente saiu, né? E aí eu fui convidada para gerenciar a concessionária mesmo. Que legal. Né? Ele me convidou primeiro para gerenciar só 0 quilômetro, porque eu dominava bem as ferramentas, eu sabia muito os pedidos da Ford, como funcionava, né? A gente tinha um gerente que chamava Tuta. Tuta é bem antigo da área também. E ele me preparou, sabe? Sem eu perceber, ele me preparou para cuidar da concessionária. Porque era eu que fazia os pedidos, era tudo ele trazia para que eu pudesse fazer. Então, eu vejo que ele me preparou realmente para que quando ele saísse, tivesse alguém que pudesse estar no lugar dele. Né? E aí, eu comecei a gerenciar 0 quilômetro. Então, toda venda, todo pedido, tudo era na minha mão. Na época, eu tinha 15 vendedores abaixo de mim. E usado, eles falaram, não, fica tranquila, porque você não vai precisar avaliar carro. Né? Porque meu maior medo era ter que avaliar carro. Né? Eu não sabia, na época, não tinha muito, né, essa coisa, né, de se estava bom, se não estava, porque tinha quem fazia. E aí, tá bom. Ele falou, pode ficar tranquilo, eu cuido dessa parte. Né? Que quem ficou comigo foi o Gustavo Molina, na época. Ele falou, então eu cuido dos usados e você cuida do zero. Eu falei, tá, fechou. Mas em 3 meses ele me abandonou. Ele foi cuidar das fazendas e me largou lá. E aí eu tinha Você ficou com as 2 partes, então. Eu fiquei com 0 e com os seminovos. E os seminovos precisa, né, ter uma compra bem feita, né? E aí eu tive que me virar mesmo. Tive que, né? E eu, assim, eu lembro que eu entrava no banheiro. E eu falava, Deus do céu, faça eu ver aquilo que eu não estou vendo. Faça, né, eu ouvir, porque... tudo está na minha mão aqui, eu não posso errar, né? A empresa depende dessa parte principalmente, né? Mas aí as coisas foram acontecendo, eu acertei muitas, errei um pouco, né? E aí foi acontecendo. Então, eu assumi a concessionária total, assim, na área comercial de compra e venda, financiamento, tudo, eu acabei assumindo lá. E assim, a gente vem em tudo que você se propôs a fazer, tudo deu certo, você teve sucesso. Qual que é o segredo disso? Eu recebi uma palavra, nunca me esqueço, tá? Eu lembro que minha mãe uma vez escreveu uma carta para mim, eu estava nos Estados Unidos querendo voltar embora. E ela falou, filha, você nasceu para ser cabeça, não nasceu para ser cauda. Então, isso ficou no meu coração e na minha mente. Arrepiei aqui. Todas as vezes que eu olho um desafio, eu lembro, eu nasci para ser cabeça, eu não nasci para ser cauda. Né? E meu segredo, sem dúvida, é Deus. Quando tem uma palavra de Deus, nada segura, né? É Deus, né? Eu lembro que o pastor William também uma vez falou isso para mim, Débora, a prosperidade está sobre as suas mãos, né? Deus te dá um tijolo e você consegue construir um castelo.
Então, são coisas que a gente vai pegando, né? E tomando posse das palavras e colocando tudo na mão de Deus, né? Mesmo eu afastada de Deus, Ele sempre foi o primeiro a ser consultado, né? Então, eu acho que o segredo está nisso mesmo. Colocar tudo nas mãos dele. Pode falar, posso? Mas teve um momento que você saiu da área da venda, foi isso? Foi para uma área diferente, é estética, foi isso mesmo? Sim. Aí, quando eu estava aí na Desbalto, né, que eu comecei a gerenciar tudo, eu engravidei nessa época, né? Engravidei fora de um casamento do meu namorado na época, né? Então, aí nasceu uma criança no meio dessa história, além de tudo, né? Mas ela veio para salvar minha vida. Eu falo que quando a Valentina nasceu, eu me reconciliei com Jesus. Eu lembro quando eu peguei o exame. E a gente que é crente desde novinho, nós sabemos o que nós temos que fazer. E quando as coisas dão errada, a gente fala, meu Deus, eu falei assim, Senhor, nunca imaginei na minha vida engravidar fora de um casamento, né? Porque eu sabia o que era certo. E ali, quando eu abri aquele exame, eu me reconciliei com o Senhor, né? Eu fiquei com muito medo, né? Porque uma criança agora ia depender de mim. E o negócio é sério, criança, né, gente? Não é assim, não é carro, é diferente. Não vem com manual, né? Eu lembro que quando me entregaram ela, eu falei, mas não tem uma entrega técnica? Ninguém vai me dar um manual? Você não vai falar o porta-malas? Como assim vocês vão me mandar comigo com uma criança sozinha para casa, né? Então, é diferente. E ali eu me reconciliei com Jesus. Então, quando a Valentina nasceu uma nova Débora. Né, uma Débora que realmente estava posicionada no Senhor. E aí o Senhor começou a trabalhar em outras áreas também. E eu fiquei na Desbalto por 15 anos. Um bom tempo. Muito Nossa. tempo. E assim, eles são minha família até hoje. Eu sou muito grata a tudo que eles fizeram por mim, né? Eles confiavam muito em mim e eu confiava muito neles, né? Muitas coisas que eu passei na minha vida, eles me ajudaram. Quando a Valentina tinha 3 para 4 anos, eu me separei. Então, teve um divórcio nessa história e eles me apoiaram demais. Eles me deram um carro para eu andar, porque eu tive que comprar um apartamento, eu tive que recomeçar toda a minha vida, né? E aí, eles honraram muito minha vida. Eles me deram um carro, eles me ajudaram, né? Quando eu fui dar uma entrada lá no apartamento, eles dividiram para mim. Então, assim, eu falo que meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos, mas o Senhor me deu um pai, né? Porque o seu Daniel sempre cuidou de mim, querendo ou não, à distância, mas ele sempre cuidou. E depois de 15 anos trabalhando na Desbalto, eu já estava muito firme com Deus. Eu já cuidava de ministério infantil, já era líder de ministério infantil, que iniciou por causa da minha filha. E aí o Senhor me pediu meu Isaac, né? Quando eu estava ali 15 anos de concessionária, cara, eu não precisava fazer mais nada. As pessoas já faziam tudo por mim. As pessoas já sabiam o meu olhar, já sabiam, né? Eles brincavam que quando entrava um cliente na loja e eu levantava, ninguém podia ir, porque, nossa, o que eu quero morrer quando entra um cliente na loja e ninguém se levanta para atender. Fica todo mundo esperando o cliente vir. Isso, para mim, era uma coisa muito, né? Tipo, o cara entrou e ninguém deu importância para ele, né? E eu ficava muito brava. E o cliente sente isso. Com certeza. Então, o que eu sempre... Levantou, nossa, eu levantava, a galera até se afastava. Ela vem vindo. Então, depois desses 15 anos ali, né? O Senhor falou claramente conosco, comigo e com meu marido, que nós precisávamos abandonar tudo e cuidar do meu irmão. Em 2015, quando eu me separei, no mesmo ano, meu irmão recebeu um diagnóstico de câncer. Meu irmão, na época, tinha 34 anos. Então, foi um ano muito difícil, porque, né, um divórcio e com isso também um diagnóstico muito ruim, né, na família. E a família é eu, minha mãe e meu irmão, né? Agora meu marido, agora minha filha, mas antes era eu, minha mãe e meu irmão. E quando nós recebemos esse diagnóstico, o Senhor falava muito comigo. Chegou o tempo de você cuidar dele. E aí, em 2019, ele ligou para mim e ele falou, Débora, o câncer avançou, né, deu metástase e eu preciso de você. Porque a empresa dele, ele tinha uma empresa de estética, ela estava... não iniciando a vida, mas ela estava começando a tomar formato, né? Era o sonho dele, né? Minha mãe investiu muito naquela empresa. E era uma empresa que a gente via que havia prosperidade, que ia dar certo, né? E meu irmão sempre falou isso para mim, você é uma menina que tudo que você coloca a mão vai para frente.
Então, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, né? Mas é muito difícil a gente abrir mão de tudo por uma pessoa, né? Mas quando a gente fala, Senhor, faça a tua vontade, não a nossa, é muito perigosa essa oração. Porque a gente ora, às vezes, da boca para fora e não tem noção das consequências que são, né? Então, o Senhor nos pediu para ir para lá, porque abandonasse tudo. Então, eu tinha um ministério relevante, né? Na época, na Rasgando Céus. A gente tinha já 300... Foi quando mudou para o prédio novo, então a gente tinha 300 crianças naquele lugar. Nós iniciamos com 5 crianças. E entregar aquele Isaac era muito difícil, porque eu também tinha trabalhado tanto e as coisas estavam andando sozinhas agora. Entregar a empresa que eu trabalhava, gerenciava há 15 anos. Meu marido era gerente do Confiança também. Então, a gente tinha uma vida muito bem estabelecida em Bauru. E abrir mão de tudo. Era muito difícil, né? Mas o Senhor nos cobrou isso e nós fomos obedientes. E eu não vou mentir para vocês, eu não queria ser. Eu, por mim, eu ficava em Bauru. E aí nós fomos, então, para Ribeirão, cuidar do meu irmão e da clínica de estética dele. Meu, como eu trabalhei naquele lugar. Gente, de verdade. Porque aí sobrou para você totalmente. Novamente, né? Quando eu entrei lá, sabe, era tudo muito bagunçado. Muito... E assim, eu sempre fui muito organizada com as coisas. E eu cheguei lá, aquela bagunça, e eu falava, meu Deus, por onde que eu vou começar, né? E aí eu comecei a aplicar tudo que eu tinha aprendido em vendas. Então, nós começamos o quê? A fazer um trabalho em vendas. Então, as avaliadoras que faziam as avaliações da estética facial, de harmonização facial, elas começaram a aprender a ser vendedoras e não só avaliadoras. Então, eu comecei a incluir o quê? Os passos de venda, eu comecei a fazer comissionamento com ela, porque dinheiro... Incentiva qualquer um. Pronto, incentiva qualquer um. Você começou a pagar comissão sobre aquilo que está sendo vendido, ela fala, uau, né? O patrão está ganhando, mas eu também estou ganhando. Incentivo. Né? Isso. E aí, o meu marido foi para o financeiro, cuidou do financeiro, né? Eu falo que, assim, o marido com o mesmo propósito faz toda a diferença, né? E meu marido, ele sempre foi muito, muito apoiador. Então, ele não se importa com quem ele tem que abandonar, né? Então, ele foi com a gente e foi muito difícil. Minha menina tinha 7 anos, ela nunca tinha saído de Bauru, o pai dela estava em Bauru. Então, foi difícil para todo mundo, né? Mas o Senhor estava lá e tudo deu muito certo. E essa empresa, ela deu uma bombada. A gente conseguiu fazer coisas, mas trabalhei assim, ó. Eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 9 horas da noite, né? E saía de lá e ia servir meu irmão. Então, ele já não tinha condições. Ele começou assim a ficar bem ruinzinho, né? A gente começou, meu irmão tinha 1,90 m e ele começou a definhar, porque o câncer, ele realmente, né? Ele é muito, muito ruim. Ele mata a família toda. Né? E a gente vendo tudo aquilo, mas nós vivemos com ele. Eu honrei muito a vida dele, eu servi a vida dele o tempo todo, sabe? Eu entendi que eu fui para lá para isso, independente do que fosse acontecer, né? Na minha mente, eu tinha certeza que ele ia ser curado, porque eu tenho um Deus que cura qualquer doença, né? Então, eu tinha certeza absoluta que eu ainda falava para minhas crianças na Rasgando Céus, a tia vai voltar e meu irmão vai voltar e vocês vão ver a cura do meu irmão, porque eles oraram muitos anos comigo, né? E aí nós nos dedicamos muito para ele, pela empresa, e deu tudo certo. Eu aprendi coisas, né, sobre estética, gente. Eu trabalhei a vida inteira com homem, a vida inteira, porque a área de automóveis, a maioria é homem, né? E aí a estética é só mulher. E misericórdia, eu preferi trabalhar com homens. De verdade. Mulher é mais mimizenta, né? E como a vida toda eu trabalhei com homem, eu já tinha essa coisa de, sabe, falar o que precisava falar. Eu não tinha mimimi. Porque eu trabalhava com homem. Então, o homem você precisa falar, depois tá tudo bem, amanhã ele nem lembra do que você falou. Agora, a mulher não. A mulher, você precisa tomar cuidado. Se você falar mais duro com ela, ela guarda, ela remoe e ela fica... E ela não fala, né? Então, assim, eu aprendi a lidar muito com mulher ali, porque, né, tanto a cliente quanto a clínica em si era 99% mulher. Então, foi um aprendizado enorme. E meu irmão sempre falava assim para mim, você é empreendedora. Você não entendeu o que você é, mas você é empreendedora. Você tem veia de empreendedora, você tem veia de vendas, você precisa abrir um negócio. E ele conseguiu, desculpa te cortar, ele conseguiu acompanhar esse boom da empresa? Vou chegar. Tá. E ele sempre falou isso pra mim. Ele falava, esse negócio vai ser nosso. Porque no desejo do coração do meu irmão é que eu fosse sócia dele.
Esse era o desejo do coração do meu irmão. Então, ele nos levou para lá exatamente para que isso fosse concretizado. Ele queria que a gente estivesse com ele, né? E a gente se deu sempre muito bem. O meu irmão, a única pessoa que ele ouvia na vida era eu. Então, a gente tinha essa afinidade mesmo de irmãos. E aí ele me fez fazer um curso chamado Empretec, né? Ele falou, até que eu fiz para agradar ele. Porque eu não queria fazer, porque eu nunca quis ser empreendedora. Gente, eu amava ser funcionária. Tá ótimo, né? Eu não tinha minhas responsabilidades, mas, ser empreendedor no Brasil, a gente sabe que não é fácil, né? Então, eu não queria isso para mim. Ele queria, mas eu não queria. 6 meses que nós estávamos lá em Ribeirão, tudo acontecendo, tudo, né, funcionando, o meu irmão faleceu. Então, ele veio a falecer 6 meses que a gente estava em Ribeirão. E aí foi tudo muito difícil, porque eu tinha certeza que ele ia ser curado. Absoluta, né? Eu lembro quando eu fui reconhecer o corpo dele, quando eu cheguei no hospital, as pessoas falaram assim, minha cunhada chegou e falou assim, Débora, precisa reconhecer o corpo do seu irmão. E eu não consigo. Eu falei, eu vou. Porque eu tinha certeza que eu ia chegar lá, e eu ia orar e ele ia ressuscitar. Porque eu tenho Deus que ressuscita, né? Mas quando eu cheguei lá, o Senhor falou claramente, filha, essa morte é para a vida. O seu irmão se foi para a vida eterna, né? Se eu devolvesse a vida para ele, seria para a morte. Entendi. Então, na hora eu entendi muito bem o que o Senhor estava fazendo, né? Porque o meu irmão, ele sempre foi muito doido e ele só se achegou a Jesus na morte, né? Na doença, no sofrimento. Então, eu entendi que realmente o Senhor estava tirando a vida para que ele pudesse ter a vida eterna. E nós cremos nisso, né? E aí tudo começou a acontecer novamente, porque o meu irmão faleceu, ele que era o pivô de tudo isso, então não havia mais sentido estar lá, né? E aí nós voltamos para Bauru, com a mão na frente e outra atrás. Mas e a empresa fechou? Não, a empresa continuou com a minha cunhada, mas aí não existia o vínculo, né? Minha cunhada não tinha filhos, então cortou o vínculo entre nós, porque a pessoa que tinha o vínculo mesmo se foi, né? E nós acabamos... A decisão foi voltar para Bauru, porque eu nunca sonhei com uma empresa de estética, gente. Você foi por conta do seu irmão. Eu só trabalhei e fiz o meu melhor por conta dele, né? Mas não era o meu sonho. E eu falava, aquele sonho era dele e dela, não era meu, né? Não adianta eu querer incluir num sonho... E eu não me via fazendo aquilo a vida toda. Não me via. E aí nós decidimos voltar. Quando nós voltamos com a mão na frente e outra atrás. Desempregada novamente. Desempregada. Coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Eu nunca tinha feito um currículo. Eu não sabia o que era um currículo, né? Eu entrei lá na imobiliária, né? Na época já ia fazer 17 anos atrás, mas eu nem tinha um currículo. E aí eu tive que fazer e tive que ir atrás. E a Desbalto? A Desbalto tinha fechado nessa época. Porque, claro, eu ia voltar para Desbalto, gente. Mas calma que eu vou continuar com a história. A Desbalto fechou no mesmo mês que meu irmão faleceu. Quando o seu Daniel foi no enterro do meu irmão, ele falou, filha, eu vou fechar a Desbalto. Eu fiz um acordo com a Ford, né? Um acordo muito bom para eles. E não tinha sucessor, os filhos não estavam mais na concessionária, cada um tomou seu rumo, então eles não tinham para quem deixar aquilo. Eu entendo a decisão deles, né? E foi uma decisão sábia, porque logo depois a Ford saiu do Brasil. Então foi uma decisão muito sábia, uma decisão direcionada. E aí, quando eu voltei para Bauru, eu fui trabalhar, eu mandei meu currículo e, assim, eu não tive dificuldade para arrumar emprego, graças a Deus. Eu podia escolher uma concessionária para gerenciar. E aí eu escolhi a Nissan na época. E eu fui trabalhar para o Grupo Proeste. E quando eu fui trabalhar para o Grupo Proeste, eu entrei como vendedora para entender tudo, né? E depois de 2 meses ele já iria me subir para o gerenciamento. E foi o que aconteceu. É uma empresa muito diferente da Desbalto. Eu tive desafios diferentes lá, né? Talvez não porque a empresa tinha alguma coisa de ruim. Não é isso. É que a Desbalto, eu estava acostumada a trabalhar com o sistema da Desbalto, né? Então, eram pessoas diferentes, sistema diferente, tudo diferente. Bem, eu organizei muita casa lá e a hora que eu ia começar a botar a mão na massa veio a pandemia. Né? A pandemia veio. Foi em 2021 a pandemia, né?
Foi em 2021. 2020 eu estava em Ribeirão, voltei, 2021 veio a pandemia. E aí tudo fechou. Nossa. E assim, foi um momento, não sei vocês, mas para mim foi um momento muito difícil. Foi um momento assim de muito medo, evento, né? Nossa. Você trabalhava com evento? Então assim, fechou tudo. E muito medo, né? A sim, gente teve muito medo. E eu lembro que eu comecei até a ter crises de ansiedade nessa época, porque juntou tudo, né? Juntou a morte do meu irmão, juntou a volta, né? E eu sempre uma mulher muito forte, muito, né? E aí eu comecei a ter umas crises de ansiedade, e nenhuma dessas crises de ansiedade, eu estava na minha casa, o Senhor falou claramente comigo, filha, todas as empresas vão fechar, as fábricas de carro vão fechar, não vai ter 0 quilômetro mais para vender, e o que vai vender vai ser seminovo. E eu acordei, fiquei com aquilo, o que vai vender é seminovo, o que vai vender é seminovo. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? E aí me veio na cabeça o seu Daniel, da Desbalto, né? Ele continuava vendendo os carrinhos lá na oficina, porque eles fecharam a Desbalto pela Ford, mas continuaram a Desbalto com o Desbalto mesmo, né? Com o restante do estoque que tinha. E eles tem até hoje uma oficina ali na Antônio Alves. E ele fazia os rolinhos dele lá na Antônio Alves. E eu acompanhava, e eles até às vezes tinham um vendedor bem antigo lá, o Paraná, que trabalhou comigo muitos anos, e ele estava lá cuidando das coisas, né? E eu falei, cara, eu vou chamar seu Daniel. E eu vou propor para ele, para eu ir trabalhar com ele. Eu trabalho com ele esse período de pandemia, porque tudo vai fechar mesmo, né? Eu levanto um dinheiro e depois eu vejo o que eu faço da minha vida, né? E aí eu fui propor. Olha, nunca fiz isso, gente. Fui lá na casa dele e falei, seu Daniel, eu quero te fazer uma proposta. Aí falei para ele falou, você é maluca? Não vai vender carro em pandemia. Eu falei, vai. As pessoas não vão querer andar de ônibus. Exato. Vai vender carro, sim. As coisas vão aumentar. Tudo aquilo que aconteceu parecia que o Senhor já tinha colocado no meu coração. Ele falou, tá bom, filha. Eu ainda brinquei com ele. Eu falei, o senhor não confia em mim? Aí ele falou, eu confio em você. Eu falei, então vamos fazer. O senhor entra com o dinheiro, porque ele era o homem do dinheiro, e eu entro com o meu trabalho, né? Aí ele falou, não, mas melhor do que isso. Eu vou fazer com que você seja minha sócia. Nossa, que legal. Né? Ele foi um homem que só me honrou. E aí ele me fez sócia dele. E com uma porcentagem bem menor, né? Me deu 1 ano para pagar ele. Em 8 meses eu consegui pagar ele. E foi um boom. Eu nunca vendi tanto carro na minha vida dentro de uma oficina. Porque a gente não tinha loja, a gente não tinha nada. A gente tinha carros e tinha lá a oficina, os carros ficavam todo no cantinho. Aí lembra do prédio antigo na Nuno de Assis, da Desbalto? Sim. Eu ficava usando lá porque estava para alugar, então eu movimentava carro para lá, trazia para cá. Bem, nós vendemos muitos carros. Eu dobrei a empresa na época. O que ele me deu em dinheiro dobrou. Nossa. Eu consegui pagar ele, sabe? E foi assim algo maravilhoso. E ali eu comecei a entender que eu tinha um lado de empreendedora. Então, já você vai falar como nasceu a empresa, que nós precisamos. Essa parte é a parte, né? Nossa, eu falei muito e não cheguei onde tinha que chegar, né? Não, essa parte é o auge do nosso podcast. Tá. Mas nós precisamos falar dos nossos parceiros, já você vem para concluir essa parte. Incrível. Vamos lá. Vamos falar aqui da Eduarda Ribeiro, arquiteta. Fala dela. É isso aí, tá pensando em construir, reformar e tá procurando um profissional de qualidade. Eduarda Ribeiro, arquiteta. Ela que projetou aqui as nossas salas aqui da Connect. Ainda estamos em obra, né? Isso. Ainda estamos em obras, mas os projetos estão maravilhosos. Se você quiser conferir, tem lá no nosso Instagram, tem no Instagram da Eduarda Ribeiro lá também, e tem muito mais lá também no Instagram dela, de todas as obras que ela já projetou. Muito legal. Ela projetou esse espaço aqui, que vai virar um espaço mais clean, mais feminino. O nosso estúdio, que vai ser o estúdio oficial aqui do lado aqui. A nossa recepção, tá tudo muito legal. É uma ótima profissional, uma ótima pessoa que você pode confiar, e por isso a gente indica. Eduarda Ribeiro, arquiteta, vai lá, @Eduarda Ribeiro, arquiteta no Instagram, e confere todos os trabalhos. Show de bola. Quem mais é autor? R. Souza Estofado. Tá vindo coisa nova aí. Tá chegando? Tá Quero chegando. saber. Vai chegar mais alguns puffs aí pra nossa recepção. Maravilhoso. E o sofazinho ali do nosso camarim. Ele vai reformar, vai ficar bonito, hein? Coisa linda, é isso aí. É parceria, indicamos para vocês.
parceria das boas. Das melhores do mundo. Fala, É isso aí, tudo em estofado, gente. Cabeceira, sofá, poltrona, tudo que você pensar em estofados, você encontra lá na R. Souza Estofados. Se você tem alguma ideia, algum projeto para colocar aí na sua casa, no seu espaço, no seu trabalho, eles também colocam em prática, produz tudo para você, assim como eles fizeram aqui pra gente nos nossos sofazinhos aqui da recepção, que é o nosso sofá orgânico, que parece um case de violão. É o meu xodó dessa recepção. Xodózinho, muito confortável, esteticamente muito bonito também. Então, se você quer fazer estofados, procura a R. Souza Estofados. Show. Tem mais? Bianca Barber. Opa! Essa semana tem? Deixa eu já mandar uma mensagem pra ela. Bianca, Ao vivo? Hoje à tarde, Bianca. Bianca Barber. É um cuidado especial com você, com o seu cabelo, com a sua barba. Pra você aí também que faz sobrancelha, pra você que gosta de ter um cuidado especial, né, na hora de fazer aí o seu corte de cabelo. Barboterapia, a toalhinha quente para abrir os seus poros, para passar navalha, sem machucar sua pele, para cuidar bem de você. Exato. Quer ser bem cuidado na hora de fazer sua barba, cortar o seu cabelo? Bianca Barber. Top demais. Tem mais? A Fit Vision, Nutri João. Fala dele. É, isso aí. Para você dar um treinão, um ótimo espaço, uma ótima academia com ótimos instrutores. Agora nós estamos falando de academia para você fazer aí o seu treino de fortalecimento. Para você que gosta de praticar algum esporte, quer treinar especificamente para o seu esporte também. O pessoal lá vai montar um treino personalizado para você, é muito legal. E tem também aí... o que eu gosto muito de lá da Fit Vision é que você agenda os seus horários para você poder estar indo lá. E você tem um limite de pessoas lá, né? Então você não precisa ficar brigando por equipamento, ou hoje eu teria esse exercício para fazer, não vou conseguir fazer porque tem outras pessoas fazendo. Não, lá funciona assim, você tem um horário marcado, um limite de pessoas, então você vai conseguir treinar tranquilo, você vai fazer todos os exercícios que você precisa para aquele dia. Então, gente, está procurando um espaço assim, que tem esse cuidado especial. E lá tem também o nutricionista João, que é uma ótima pessoa, vai te atender muito bem, também é instrutor lá na academia. Então vai conhecer Fit Vision no Instagram, @FitVision e @NutriJoão. E a importância de um instrutor, né, Elton? Ele falou para mim, importante. Wellington, 8 semaninhas para curar a sua panturrilha. Eita, trabalhando. Adivinha o que eu fui fazer? Foi jogar bola, né? Acabei com a panturrilha novamente. Aí sabe que muita lesão, mas não respeita o processo. Tem que respeitar a instrução do profissional. Então é qualidade com o João, gente. É certeiro. Se eu tivesse esperado as 8 semanas... Já não tava sofrendo. Vou ter que esperar mais 8 agora. Tinha ficado só as 8. Meu Deus do céu. E pra você que tem algum tipo de lesão, tem que fazer algum treino. Às vezes as pessoas acham, tenho lesão, não posso fazer nenhum treino, não vou mais treinar na academia. Não, você pode fazer, mas um treino específico, com acompanhamento, pra você não se lesionar mais. Então, esse lugar aí, ó, Fit Vision, é muito bom pra você. Certo? Vamos falar da Baobá, então? Ui, tem mais. A Baobá, Eu já ia voltar pra Débora. Gente. A Baobá, essa daí. Vai fazer o uniforme pro seu time, pra sua empresa, pro amadorzão aí, ó. Tá procurando o pessoal pra produzir. A Baobá produz pra você e na mais alta qualidade. Top demais. Eles que vão produzir aí a linha de roupas do Brothers. Vai sair. Vai ter camiseta, vai ter moletom, vai ter camisa. Então, se você quiser adquirir algum desses produtos, pode falar com a gente aí também no Instagram. Em breve nós vamos estar soltando algumas prévias aí também. Mas se você quiser produzir para você, para sua empresa, quero fazer uma camiseta para minha marca, você pode procurar a Baobá, que eu tenho certeza que vai ser produtos de altíssima qualidade. E para ser parceiro do Brothers, como que funciona, Elton? Só manda mensagem lá no nosso Instagram e vamos fechar isso aí para a eternidade. Isso, ajuda a gente e nós ajudamos você divulgando bonito aqui. E a gente cresce junto. É isso, é sobre isso, é um ajudando o outro. Vamos pro ápice do podcast, que agora eu quero saber como que você se tornou a empresária, como você decidiu empreender. Fala pra nós. Foi embaixo de um susto, na verdade. Mas os planos de Deus, eles sempre são mais perfeitos do que os nossos, né? Eu estava muito bem ali na Desbalto Multimarcas, que nós abrimos, né? A Desbalto Multimarcas, ela nasceu lá na oficina da Desbalto.
E logo depois a gente viu a necessidade do novo prédio, então eu montei o novo prédio, eu montei uma empresa. Quer dizer, eu fui forjada, obrigada a não só gerenciar, mas empreender mesmo. Porque tudo aquilo que os outros faziam, porque eu só era gerente comercial. Então o problema do administrativo era do administrativo, as notas, né? Então eu tive que aprender tudo isso. Eu tive, né? E isso para mim foi muito difícil, porque eu tinha uma secretária na Desbalto que ela era maravilhosa e ela fazia tudo. E aí, na Desbalto Multimarcas, eu cuidei tudo sozinha com o vendedor, com o Paraná, meu parceiro aí de muitos anos, né? E ele vendia, fazia essa área, e eu cuidava de todo o burocrático, toda a propaganda, de tudo aquilo que, né, tá por trás. E aí, nós montamos a Desbalto Multimarcas. E numa semana da virada na igreja, né? Nessa meio tempo da história aí, nós fomos ungidos a pastores de crianças, então a demanda aumentou ainda mais, né? Muitas crianças, a nossa igreja hoje, a igreja Vui, então ela deu um boom também, assim como a Rasgando o Céu. A Vui é do pastor Danilo? Pastor Danilo Mesquita. Grande amigo, passou por aqui também. Ele é maravilhoso. E assim, eu acho que a gente nasceu para dar boom em igreja com criança, porque a Rasgando foi um boom, né, de crianças, e a Voi também foi um boom de crianças. Então, glória a Deus, quem sabe Deus nos chamou para isso, né, para começar em algo pequeno que se transforme, né, grande. Tem tudo na sua vida, Amém, né, mulher? Eu recebo isso, né? E foi uma palavra dessa que eu recebi, né? Estava em dezembro, na semana da virada na igreja, e uma mulher dos Estados Unidos, ela veio e ela falou, ela me deu uma palavra, e ela perguntou se eu tinha uma empresa. E eu era sócia pequena, mas eu era sócia, né? Então eu falei, eu tenho. E aí ela começou a declarar, né? Ela falou que essa empresa ela iria ser modificada e que o Senhor faria grandes coisas e que ela seria usada para mudar o mundo. E quando ela falou tudo aquilo, eu recebi. Falei, nossa, Desbalto vai arrasar. Chegou minha hora, né? E no outro dia, o meu sócio, meu tio, né? Meu pai, tudo que ele quis colocar o filho dele junto comigo, como sócio, né? E na época eu não senti paz no meu coração, porque, assim, o filho dele é uma pessoa maravilhosa, mas eu não o conhecia, eu não tinha intimidade com ele, eu não, né? Quem era a pessoa que eu fiz a sociedade era seu Daniel, era a pessoa que estava comigo sempre, uma vida toda, né? Então, assim, uma sociedade é algo muito sério, gente. Sociedade é um casamento, né? A diferença é que à noite você resolve com seu marido e a sociedade não. Seu Molina sempre falou isso para mim. Sociedade é algo que precisa ser feito com uma pessoa que você confie, que você conheça, né? E eu fiquei incomodada, né? E como a gente sabe que o Espírito Santo habita em nós, eu achei melhor desfazer a sociedade, né? Eu saí com a minha parte, que era bem menor. Sinceramente, eu não tinha como abrir uma empresa com o dinheiro que eu tinha lá. Apesar que cresceu a empresa tudo, mas para você abrir uma empresa de carro hoje, precisa de dinheiro, gente. Porque um carro hoje custa 70, 80 mil, Sim. Né? E para ter uma empresa de carros, tem que ter no mínimo uns 10 carros? No mínimo, porque senão você não acontece. Por melhor que você seja, não acontece. E aí nós sentamos, né, organizamos tudo, ele permitiu, ele me honrou mais uma vez, ele falou, tá bom, filha, só ensina meu filho a trabalhar. E eu fiquei com o filho dele durante uns 2 meses ensinando. O menino é muito inteligente, muito esperto, então pegou muito fácil, né? E aí eu deixei a Desbalto Multimarcas montadinha, bonitinha. Nossa, a gente fazia 1 ano lá. Eu falei, Senhor, é a última coisa que eu entrego na minha vida. Chega de montar as coisas e entregar, né? E olha, eu fiz essa oração. Falei, Senhor, é a última coisa que eu entrego. Que eu monto, faço acontecer e entrego. Né? Mas se o Senhor quiser que eu entregue outra coisa, nós vamos entregar. Né? Eu só tô meio rebelde agora. Só tô rebelde. E aí eu entreguei e na minha mente não ia nascer uma empresa para carros de venda. Não ia. Né? Na minha mente, como a gente estava tomando um rumo muito grande no ministério, né? A escola abriu na igreja também, né? A Lancer nasceu. E aí eu tinha no meu coração que o Senhor ia trabalhar na área ministerial na minha vida. Então eu comecei a orar para perguntar o que o Senhor queria, né? Se Ele queria que eu continuasse ou se Ele queria que eu fosse, né, 100% trabalhando para o ministério ou talvez na escola, né? Não tenho formação, mas tenho aí 14 anos com crianças, né? Mas nenhuma porta se abriu nessa área.
né? Então, assim, eu comecei a ver que realmente não era ali que o Senhor queria fazer. E a gente precisa comer, né? E aí eu comecei a fazer meus rolinhos de casa aí mesmo. Comprava um carrinho, vendia, comprava. E aí o favor veio novamente, né? E aí eu comecei a vender e comprar tudo muito fácil, tudo muito rápido. Eu falei, opa. Só que aí eu comecei a ver a dificuldade, porque eu moro num apartamento. Aí as pessoas iam ver na porta da minha casa, né? E não ficava uma coisa legal. E aí o Senhor começou a falar comigo, você precisa montar ter um prédio, ter algo para você fazer aquilo que você sabe fazer uma vida toda, né? E aí que foi que nasceu a De Caparrosa Automóveis, né? Debaixo de uma palavra e debaixo de confirmações de oração mesmo, né? Um negócio seu, com seu nome. Da minha família. É um negócio nosso, né? E eu nunca sonhei com isso, mas o Senhor sonhava com isso já. Né? E quando nasceu a De Caparrosa Automóveis, tudo foi feito debaixo de muita oração, né? Tudo foi feito desde a procura do prédio até tudo, até as compras, né? Tudo foi feito com muito favor de Deus ali, né? E quando nós abrimos a De Caparrosa Automóveis, foi algo que eu coloquei para o Senhor. Senhor, eu sei que eu não preciso ser a maior, mas eu quero ser a loja mais confiável de Bauru. Eu quero que as pessoas nos procurem, porque falam, não, ali há honestidade, ali eu posso fazer um negócio que eu sei que eu vou receber se eu deixar o meu carro consignado, né? Eu sei que eu vou receber, eu sei que ali vai ter um negócio claro, não vai ter nada obscuro, nada, né? A gente trabalha com produto, pode quebrar, pode dar problema, né? Mas que a gente tenha esse favor do Senhor sobre esse lugar. Então, assim, hoje nós ficamos lá na Marcondes Salgado, quadra 6. E esse prédio da Marcondes Salgado, eu fui olhar quando eu fui abrir a Desbalto Multimarcas. E eu me encantei com esse prédio. Eu falei, que prédio lindo! Né? Só que era pequeno para Desbalto Multimarcas. E esse prédio ficou fechado 2 anos para eu pagar metade do aluguel, que no começo ele pedia, porque eu não ia ter condições de pagar o que ele pedia, né? E nós fomos numa conferência de crianças. E eu recebi um desenho profético. Meu marido recebeu um desenho profético. E esse desenho profético era um prédio que parecia uma igreja. E o nosso prédio parece uma igreja. E a hora que ele abriu, ele falou, nossa, não faz sentido. Eu falei, não faz sentido, mas um dia vai fazer. Guarda esse desenho que um dia ele vai fazer sentido. E a hora que a gente olhou aquele prédio, pegamos o desenho, era exatamente o desenho da criança. Então, assim, a gente teve todas as confirmações. Esse é o lugar onde Deus vai começar, né? E aí a De Caparrosa nasceu. E ela nasceu pequena, porque eu não tinha dinheiro suficiente, né? Ainda estamos construindo tudo, mas é um favor enorme sobre aquele lugar. Se eu tenho 7 carros, eu vendo 8. Se eu tenho 10 carros, eu vendo 12. Então, assim, eu giro 100% do estoque todo mês. Então, assim, não é porque sou boa. É porque é um favor sobre aquele lugar. Há financiamentos, eu falo assim, gente, é incrível. Há financiamentos que não aprova em Bauru inteiro. E a pessoa cai lá. A gente teve várias pessoas, vários testemunhos de pessoas que foram, não conseguiram. E, gente, cá entre nós, os bancos são os mesmos. Né? Não tem... Cai ali, a gente acaba conseguindo aprovar um financiamento e a pessoa sai com o sonho realizado, né? Então, é isso que nós queremos para a De Caparrosa. Né? A nossa família servir a população aqui de Bauru, né? E quem sabe em outras cidades futuramente, né? Porque... E quando aquela mulher falou para mim que a nossa empresa mudaria o mundo, eu entendi que através da nossa empresa nós vamos conseguir mudar essa geração. Então, é dali que vai vir condições de investir em crianças, é dali que a gente vai ter tempo, porque eu preciso de tempo para escrever as ministrações das crianças, eu preciso de ter tempo para fazer projetos como a gente faz como igreja, né? Nós temos um projeto sobre conscientização contra o abuso. Então, eu tenho que ir nas escolas. Então, você concorda que numa empresa, se eu trabalhasse para alguém, eu não ia conseguir fazer isso? A gente, né? Eu escrevo as ministrações do Ministério Infantil, então eu atendo lá, às vezes, se você for lá um dia, você vai ver, às vezes, o meu marido lá embaixo, eu atendendo mães lá em cima, né? Então, assim, ali virou mais do que uma empresa que vende carro, né? Essa é a bandeira dela, mas acabou servindo para tudo aquilo que Deus queria fazer em nossas vidas. Então,
É aí que nasceu, né? E eu creio que vai prosperar muito e vai realmente, através dela, mudar muito essa geração, né? E quando eu recebi, eu falei, nossa, mas vai mudar o mundo? Uma empresa de carro? Mas peraí, não tem como, né? E o Senhor depois foi me trazendo entendimento como é que Ele iria usar a DK Parros para estar fazendo o resto das coisas. Muito incrível, muito bom. É muito bom, é incrível quando a gente está debaixo de uma palavra e a gente vive os propósitos de Deus para a nossa vida, né? Depois a gente entende que o Senhor tem o melhor para nós, né? Deus me deu uma palavra uma vez, era jovenzinho, tinha uns 15, 16 anos, ele falou assim, ó, eu vou te colocar em meio a multidões de estrelas. E hoje eu estou entendendo, sabe? Passa tantas pessoas maravilhosas aqui neste lugar e a gente aprende tanto, a gente vê o favor de Deus, como você mesmo diz, e hoje a gente tem vivido o melhor do Senhor. Não é fácil, muitas vezes tem dificuldades, problemas, mas sempre vai ter, mas sempre Deus mostra. Se você está num propósito, eu sou com você, que vai dar tudo certo. Né? Que nós possamos solucionar problemas, exato, né, gente? Exato, sua história é incrível, tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para todos que estão nos assistindo. Uma mensagem final. Eu creio que nós precisamos sonhar, sabe? As pessoas estão perdendo isso. As pessoas estão perdendo o sonho e que nós possamos valorizar aquilo que é correto, né? Valorizar pessoas, valorizar nosso tempo, porque hoje nós não temos tempo para mais nada. Ver tudo aquilo que Deus está fazendo em nossa vida nessa estação e não olhar aquilo que nós não temos. Né? Eu acho que hoje o mundo está fazendo com que a gente olhe ao redor tudo o que está acontecendo, que muitas vezes nem é real, né? Eu falo que isso daqui, ele é uma bênção, mas ao mesmo tempo ele é algo muito perigoso. Então, que eu deixaria, olhe para a sua estação hoje, o que Deus está fazendo, seja grato em tudo aquilo que Ele está te dando, né? Seja atenta às coisas certas, aos valores certos, à sua família, aquilo que está ao seu redor, e sonhe mesmo, porque nós temos um Deus que Ele realiza sonhos. Então, sonhe, por mais que se às vezes minha menina sonha umas coisas, eu falo, é isso, minha filha, no meu natural estou pensando, Jesus, como vai acontecer? Mas Ele sabe o que está fazendo, né? Então, essa é o que eu deixaria para as pessoas. Sonhe mesmo e valorize aquilo que vocês têm ao redor. Seja grato em tudo que vocês têm hoje, nessa estação. Incrível, até me emocionei, porque eu sou um sonhador. Tá? E é isso. Fala aí, Elton, que eu não consigo. Os sonhos são importantes, nos impulsionam, né, a continuar a caminhar, a continuar a lutar. E é uma geração tão sem sonho, né? É verdade, é verdade. Assim, eu vejo pelas minhas crianças, às vezes a gente pergunta, qual o seu sonho? Aí o sonho da criança é normalmente coisas materiais. Porque é o que ele vive hoje, né? E não, a gente tem tantas coisas para fazer, tantas coisas para deixar, né? Falo para o Senhor, eu só quero deixar um legado. Eu só quero deixar marca em crianças, marca onde eu passar, marca em quem comprar meus carros, sabe? Que as pessoas falem, cara, esse lugar é diferente, algo, né? E é isso, nós temos que deixar marcas, legados, para que essas pessoas queiram realmente sonhar sonhos de Deus. Né? Porque os nossos, normalmente, eles são tão limitados, né? São poucas pessoas que são sonhadoras. Minha menina é muito sonhadora. E eu falo, glória a Deus. E a gente tem que sonhar mesmo, porque Ele é o nosso Pai. E Ele vai realizar. Amém. Né? Amém. Que os sonhos que estão no coração de Deus para a sua vida, todos se realizem. Esse é o meu desejo, viu? Amém. Obrigado, viu? Imagina. E eu declaro sobre vocês mesmo um novo tempo. Amém. Sabe, declaro que vocês comecem não só a entrevistar pessoas, mas a acessar corações. E que as pessoas que ouvirem e assistirem todos os podcasts possam ser tocadas mesmo por tudo aquilo que vocês estão exalando. Amém. Amém. Muito obrigado. Imagina, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra poder te receber, ouvir sua história, ser inspirado pela sua história de batalhadora, de vencedora, de que não desistiu, de que confiou em Deus, acreditou, entregou na hora que tinha que entregar, mesmo, né,
relutando, mas obedeceu e é incrível, incrível, muito inspiradora a sua história. Muito obrigado por compartilhar com a gente, com o público que nos assiste. Que Deus abençoe, prospere a sua vida, prospere a sua empresa. Amém. Manda um beijo para sua família, que Deus abençoe a sua família, sua filha, sua esposa. Muito obrigado. Deus abençoe vocês que estão nos assistindo. Estou emocionado. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa companhia. Muito obrigado por ter acompanhado aí até o final. Então, se você quer acompanhar muitos conteúdos assim como o de hoje, que vão te inspirar, que vão te abençoar, que vão te fazer correr atrás, persistir, vem com a gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu tenho certeza que você vai sair daqui cada vez melhor. Porque é como a gente sai, né? A cada convidado a gente sai mais renovado, a gente sai mais feliz, mais empolgado e com mais vontade de correr a frente, continuar a caminhada, né? Continuar a caminhada, seguindo aquilo que Deus tem pra nós. É isso Vem, aí. Danilo! Ô, Danilo! Cadê a paçoquinha, Danilo? Paçoquinha Fala aí, da Vó Maria. A paçoquinha da Vó Maria vai ser mais um parceiro aqui do Brother, Vai né? ser mais um parceiro. E quem sabe chega uma loja de carro, de venda de Aí. carro aqui também. Oh, Deus! Pensou um carro do Brother chegando na garagem? Gente, top demais, gente. Esse foi mais um Brothers Podcast, cheio da presença de Deus, cheio de alegria, cheio de conteúdo para inspirar É isso você. Até o próximo. Tchau.